Preste atenção ao longo da sua vida que tudo que te aconteceu, o universo colocou vários sinais para você aprender e seguir aquela regra. Só que passou despercebido, né? Às vezes o universo colocou pessoas na sua vida para você olhar e se espelhar, mas você olhou e não captou aquilo. Olhou aquilo como o outro é o outro. Ele só conseguiu porque teve sorte. Mas eu não tenho sorte. Aquilo lá não é para mim. Eu lembro, gente, quando eu tinha 17 anos, que eu sempre fui ovelha negra na família, ninguém me tratava bem, aí eu quis sair de casa logo cedo. Mesmo não tendo conhecimento nenhum, nem energia elétrica tinha em casa, nem TV. Só que eu tive coragem, fui para Curitiba sozinha. Não sei como, porque eu não tinha nem parente lá. Só que eu tinha tanta fé, que eu era religiosa ainda nessa época, eu tinha tanta fé que que eu levantava de madrugada, pedi para Deus me trazer alguém de algum lugar, falar bem assim: Deus, se tu existe, traga alguém de algum lugar, que nem parente eu tenho em cidade grande, nem contato com ninguém. Traga alguém que me tira daqui. Aí veio uma mulher chamada Hilda, que o mesmo nome da minha mãe, me tirou de lá e me levou para Curitiba. Aí lá em Curitiba ela trabalhava de empregada doméstica num condomínio na Alphaville, bem chique. Nossa, eram umas casarão assim no meio do mato. Aí andava bastante tempo assim, daí tinha outra mansão lá no meio do mato. Condomínio fechado, né? E ela trabalhava em um desses. E era um casal com duas crianças. Um casalzinho de crianças, sabe? O casal era um casal bem zen. Era um homem mais velho e casado com a japonesa chamada Kátia. E eles tinham essa Hilda, a irmã Hilda, né? Que trabalhava para eles como doméstica, todo dia ela ia. Tinha a diarista e tinha ainda a pessoa que era babá que cuidava dos filhos dela. Que vidona, né? Eu lembro ainda que a irmã Hilda me levou lá um dia para mim ficar lá também ajudando ela. Eu lembro que eu lavei louça, fiquei observando toda aquela mansão, aquelas coisas lindas. Era muito lindo, uma casa grande. Inclusive em cima tinha um banheiro todo de vidro, todo transparente. A gente ia tomar banho lá, ficava olhando a natureza, o mato. Gente, coisa querida, né? Condomínio fechado, Alphaville, né? E essa moça, a Kátia, ela era uma moça que se valorizava muito a ponto dela aceitar um relacionamento daquele somente, casado com um homem bem-sucedido, que ia dar aquela vida para ela. Eu lembro ainda que a irmã Hilda falou um dia assim: Nossa, como que pode a Kátia? A Kátia não faz nada. O dela é ir lá fazer yoga só. Chega em casa, não faz nada. O dia inteiro ela não faz nada. Nada, nada, nada. Mas a gente não precisa fazer nada mesmo. A gente só tem que entender que a gente tem valor. Se você entende que tem valor nesse mundo quântico, você vai atrair alguém que te dá uma vida incrível e te dá tudo que você precisa para que você só esteja ali. Só a tua presença já é suficiente. A oportunidade daquele homem ter você do lado como esposa, que já é o troféu dele. Então ele vai pagar para você a diarista, ele vai contratar uma empregada doméstica que vai vir todo dia limpar a casa e vai ter ainda quem cuide dos filhos. E os filhos vai ficar ali, bem cuidados. Você não vai precisar ficar sofrendo tanto com os filhos. Vai ter sempre alguém de confiança para cuidar de tudo e ainda vai ter o jardineiro. Teu jardim não vai ficar abandonado, você não vai precisar ir lá cortar, ir lá varrer. Vai ter o jardineiro, porque o teu marido, que você atraiu, é esse homem provedor, porque você se valorizou. Então tudo aquilo ficou na minha cabeça. Só que eu tive um relacionamento abusivo após isso, né? Porque aquilo ali ainda não captei. Demorou captar aquilo. Hoje que eu despertei e que eu entendo. Hoje sim, eu sou uma Kátia. Eu sou uma da Kátia. Hoje eu me valorizo. Só aceito aquilo que a Kátia aceitou. Um homem incrível, provedor, que deu para ela uma mansão, um condomínio fechado. Deu a oportunidade dela ter uma família
numa vida leve, onde ela tenha os funcionários que faz tudo para ela. Eu lembro que a Kátia, além de yoga, ela fazia também velas artesanais. Com certeza, ela estava sem fazer nada, ela falava: "O que eu vou fazer, né? Ah, vou fazer yoga, é saudável. Ah, vou criar essas velas artesanais aqui, é chique. Vou vender para minhas amigas ricas. Vou fazer como um hobby." Olha só, o grau de merecimento que a gente tem que ter para atrair isso. A Kátia tinha um grau de merecimento alto. Os critérios de exigências dela eram altos. Eu, novinha, passei por lá para observar. Porque Deus é justo. Deus sabia que eu não tinha merecimento. Permitiu que eu passasse por lá e ver como é um modelo de família inteligente de uma mulher que se valoriza. Uma coisa que eu lembro também é que eles sobravam muitos pães e eram uns pães sem glúten, uns pães de beterraba, tudo saudável. Eu lembro que eles cuidavam muito da alimentação. E comiam pouco porque sobrava tanto pão que eu estava morando com a irmã Hilda e sempre vinha cada pão chique de lá que eu nunca tinha comido nem visto na minha vida. Eram umas coisas muito artesanais, caprichada, até a embalagem era chique. Lembro também que a irmã Hilda falando do dono, um senhorzinho assim, não muito velho, mas ele era bonito, magro e tranquilo e zen. E ela reclamava dele só uma coisa. Falava assim: aquele homem não come direito. Ele às vezes come um farelo lá que eu não sei nem o que é. E fala que não quer comer mais. Fica o dia inteiro sem comer. No outro dia a mesma coisa. Isso só hoje eu fui entender que ele era um homem extremamente evoluído, que entendia sobre jejum. Por que sobrava tanto pães que eles compravam para as crianças? Só as crianças comiam, talvez a Kátia. Ele não comia quase nada. Então ele fazia jejum. Outra coisa é que ele pagava bem os funcionários. Naquela época que eu tinha 17 anos, hoje eu tô com 41, ela ganhava R$ 500. R$ 500 daquela época é como se hoje fosse quase R$ 3.000. Em torno de 2.500, 3.000 ou até mais, né? E eu lembro que esse era um valor que a irmã Hilda, sendo uma pessoa simples, uma mulher que não tinha profissão nenhuma, ganhando isso, ela falava: eu tenho sorte, meus patrões são maravilhosos, não me enche o saco, faço o que eu quiser lá, o dia que eu não posso ir eu não vou, e ainda me pagam bem. Quantas empregadas domésticas não ganham isso que eu ganho? Então ela era muito feliz com o salário dela. Isso mostra também que uma pessoa evoluída, que tem um casarão, um triplex daquele num condomínio fechado, casado com uma japonesa linda, um casal de filhos maravilhosos, mostra que eles são pessoas iluminadas, que valoriza os seus funcionários, não trata eles com indiferença, não maltrata, se tiver doente pode faltar, se não tiver bem não precisa vir, e o salário é bem pago. Tudo isso passa pela nossa vida para a gente observar. Só que a gente continua ainda na ignorância, porque muitas vezes eu continuei na ignorância, julgando os outros, falando mal dos outros, e não segui aquilo que eu vi. Mas eu sofri. Tive que sofrer para ir aprendendo. Hoje eu lembro disso, lembro de todas as pessoas que passou pela minha vida e me ensinou alguma coisa. Inclusive o relacionamento me ensinou que se não tiver interessante, não tiver bom, é porque ali não é o seu lugar. Por que insistir, né? A gente insiste em coisa que tá doendo e continua. Pra que isso? Ninguém nasceu grudado em ninguém. Compartilhe esse vídeo, meus irmãos. Clica aqui em republicar para que a gente leve esse conhecimento e ajude as pessoas a ir expandindo, expandindo, expandindo e se libertando, se sentindo mais livre. Quanto mais conhecimento, melhor.